dos mais sombrios episódios do regime militar. Da guerrilha do Araguaia, só sobraram 8 militantes vivos. Agora, as famílias dos outros cerca de 60 desaparecidos aguardam que o Exército cumpra uma determinação do STJ. A de buscar os restos mortais dos guerrilheiros e revelar as informações que ainda permanecem sob sigilo. Este ano, a Organização dos Estados Americanos apresentou uma demanda contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso se refere à guerrilha do Araguaia. A manifestação é vista como uma oportunidade de consolidar o entendimento dos tribunais sobre as leis de anistia e a obrigação dos governos de investigar violações aos direitos humanos. O nosso convidado de hoje é o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, que representa os familiares dos guerrilheiros na Justiça. Greenhalgh tem a biografia ligada à defesa dos desaparecidos durante a ditadura militar e já foi eleito deputado federal 4 vezes. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Muito obrigado. O senhor, que é o advogado de defesa dessa matéria que a gente acabou de ver no programa, o senhor acredita que a decisão do STJ significa realmente um desfecho para o caso? Significa um desfecho no âmbito da justiça. Ela é uma decisão extremamente bem consolidada, bem fundamentada, sem nenhuma tergiversação, e faz com que a União Federal seja compelida a abrir os arquivos, a recolher os documentos, a ouvir testemunhas, enfim, a reconstruir os últimos momentos de vida dos autores da ação dos desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Mesmo com a censura que havia no país, o senhor acredita que esse movimento significou uma contestação, que a ditadura poderia ser contestada? Sim, esse movimento foi um movimento importante. Nós tivemos um processo de luta de resistência durante o regime militar. Essa resistência foi sendo radicalizada, houve luta armada na cidade, houve luta armada no campo. A guerrilha do Araguaia, 2 manifestações de resistência no campo, é a mais importante na história do Brasil. E 69 pessoas estiveram ali, de abril de 72 a abril de 74, distribuídos em 3 destacamentos de 23 pessoas, 9 saíram com vida, 60 desapareceram. São sobre essas 60 que a Justiça pediu e determinou ao Executivo que dê as informações. Esse movimento de resistência foi um movimento épico, foi um movimento muito importante. A história brasileira contemporânea ainda não estudou tudo que pode estudar sobre a guerrilha do Araguaia. Nós vamos ouvir uma pergunta de uma professora da Universidade de Brasília. Tá bem. Como historiadora, eu gostaria de saber por que a documentação ela não está toda disponibilizada para a pesquisa histórica. Bem, ela não está disponibilizada para a pesquisa histórica, porque ela não está disponibilizada para nada. Ela não foi disponibilizada aos familiares, ela não foi disponibilizada à Justiça. Os arquivos do regime militar estão fechados em relação à questão da guerrilha do Araguaia e na questão da repressão, de uma forma geral. Não é? O que você tem, às vezes, são iniciativas regionais. Abre-se o arquivo do DOPS de São Paulo, o da Bahia, o de Recife, tá certo? Nós conseguimos obter alguns documentos por pessoas que se arrependeram de ter reprimido os guerrilheiros no Araguaia, pessoas que acabaram compreendendo o significado político e histórico da guerrilha do Araguaia, as pessoas que ficaram com pena, com dó dos familiares vítimas. Há 6 anos atrás, eu fui a Niterói, na casa de um dos familiares da guerrilha do Araguaia, e a luz do banheiro estava acesa e permaneceu acesa durante anos, porque o rapaz, quando saiu, acertou com a mãe que deixasse a luz acesa, porque se ele tivesse que voltar, se a luz estivesse acesa, ele saberia que não tinha repressão e que a casa não estava cercada. E se a luz estivesse apagada, tá certo? É que estava cercado. A mãe manteve por mais de 2 décadas a luz do banheiro acesa. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive. Fui eu que fui lá desligar a luz. E por que o senhor acredita que hoje, com mais de 20 anos de democracia, o governo ainda resiste em abrir os arquivos e entregar os ossos dos guerrilheiros? Com toda sinceridade,
a repressão que houve do Exército Brasileiro à guerrilha do Araguaia não o engrandece. Então, eu tenho a impressão que muita brutalidade nesses documentos, que há a revelação desses documentos vai revelar o comportamento que o Exército Brasileiro teve em relação ao episódio Guerrilha do Araguaia. Nós temos uma pergunta de um jornalista agora. Pois não. No final do ano passado, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, iniciou uma série de conversas e entrevistas sigilosas com os militares, o ministro direto com os militares que participaram do Araguaia, tentando desvendar os mistérios da guerrilha, afinal, o que aconteceu lá. O senhor tem notícia de algum progresso prático do ministro? Acho uma empreitada difícil, mas também acho que chegou a hora. Não há condições de você esconder as coisas, tá certo? Você pode esconder parte da coisa o tempo todo, você pode esconder parte do tempo, a coisa toda, mas você não pode esconder o tempo inteiro, a história inteira. É direito do povo brasileiro a verdade histórica, é direito do povo brasileiro a memória. É necessário que as novas gerações saibam o que aconteceu no Araguaia, saibam aonde estão os outros desaparecidos, porque o Brasil tem 144 desaparecidos por motivos políticos. 60, nós estamos falando dos 60 do Araguaia, tá certo? Então aí ainda faltam 80 pessoas a serem achadas, desaparecidas nos confrontos da guerrilha urbana. Nós temos mais uma pergunta. Bem. Há fortes indícios de que os militares teriam prendido e executado cerca de 25 guerrilheiros. Isso é uma violação dos direitos humanos. Afinal, o senhor acredita que a lei de anistia de 79 cobre esses supostos crimes militares ou se deve apurar, julgá-los e prendê-los? Eu acho que o crime de desaparecimento é um crime permanente. E, portanto, ele vem até hoje, tá certo? E essas pessoas não estão abrangidas pela lei de anistia. Este é o meu posicionamento. Agora, eu lutei pela lei de anistia, tá certo? Eu participei do Comitê Brasileiro pela Anistia. A anistia, antes de si, tá certo? De tudo, pacificação, paz, tá certo? Reconciliação. Eu não quero que esse tipo de resposta minha sirva para ser usada do ponto de vista de que eu quero revanche. Eu não quero revanche, eu quero a verdade, eu quero o direito à memória, e eu quero o direito do povo brasileiro de ter memória e verdade, porque com memória e verdade o povo brasileiro tem história. Eu sou dedicado plenamente à recuperação dos fatos históricos. Obrigada pela presença aqui no nosso programa e pelas explicações. Eu é que agradeço e também parabenizo pela qualidade do tema e do programa. O STJ Cidadão fica por aqui. Participe do nosso programa. Mande suas opiniões, críticas e sugestões para o e-mail stjcidadão@stj.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!